Jornalista formada pela PUC-Rio com mestrado em Relações Étnico-Raciais, ela já foi bolsista do programa Fulbright Humphrey Fellow. Há 2 anos é diretora executiva do Centro Brasileiro de Justiça Climática, uma organização da sociedade civil que se dedica às questões da população negra na agenda climática do Brasil. A Andréia Coutinho Loubeck também é conselheira técnica do Climate Hub, um centro de estudos sobre clima e meio ambiente ligado à Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A Andréia é nossa convidada do De Cara com a Ex. Oi, Andréia, boa tarde. Prazer estar aqui. Seja obrigada pelo convite, obrigada por me receber. Nada. Bom, você podia começar explicando pra gente o que é justiça climática? Tá, claro. O conceito de justiça climática ele parte de uma perspectiva de desigualdades, ou seja, os impactos são uma questão de justiça social. O que isso significa? Quando a gente pensa numa escala de impactos, a gente percebe que algumas pessoas sofrem mais, morrem mais, perdem mais suas casas, perdem seus trabalhos. Então, nessa escala de pensar quem é afetado pela crise climática no Brasil, no mundo, no sul global, nas comunidades mais vulneráveis, tem CEP, tem cor, tem gênero. Então, justiça climática significa essa desigualdade que existe dentro de uma emergência que afeta a todo mundo, mas algumas pessoas são mais afetadas. Então, pensar em justiça climática é pensar em reparação, é pensar em políticas que nos ajudem a reconstituir esse cenário de desigualdades sociais dentro de uma agenda climática, ambiental, econômica e por aí vai. Nesse sentido, qual a relevância da COP30 ser sediada no Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, segundo a ONU? Eu estava, quando o Lula anunciou lá na COP do Egito que a COP seria no Brasil. E aí parece que já passou tanto tempo, tantas mudanças na conjuntura do Brasil e na conjuntura política do mundo, que agora dizer que a relevância dessa COP é a COP da Amazônia, a COP da América Latina, a COP do Sul Global e a COP do Brasil. O que isso significa? A gente vai receber um grande evento que decide o nosso futuro. E esse grande evento que decide o nosso futuro traz para a gente uma oportunidade de mostrar ao Brasil o que é a agenda climática. Porque existem pesquisas que mostram que pouquíssimas pessoas entendem o que é crise climática e como isso afeta o nosso futuro. Porque uma coisa é a gente entender o impacto de uma chuva em uma favela do Rio de Janeiro. Outra coisa é a gente entender como esses desdobramentos eles afetam a nossa expectativa de vida, sabe? Então, a COP30 é uma grande oportunidade para a gente repensar também o Brasil no sentido de conhecimento da agenda climática e também no sentido, Malu, de o quanto a gente tem uma expectativa de futuro daqui para frente. Então, a ONU costumava trabalhar com essa expectativa de 2030, por exemplo, mas a gente precisa pensar 2050. Então, acho que a COP é esse lugar. Partes, os países decidindo o futuro, decidindo a agenda de adaptação, mitigação, resiliência, todos os conceitos que importam para a agenda climática e tem a ver com as nossas cidades, com as nossas periferias, com as nossas comunidades rurais e as nossas crianças, as nossas famílias. Enfim, a agenda climática é uma agenda de pessoas. E como é o seu trabalho no Centro Brasileiro de Justiça Climática? O CBJC, que é a sigla, como a gente chama, ele é um sonho, né? Um sonho que nasceu de uma inquietação. Quero trabalhar com justiça climática e quero trabalhar com a agenda da população negra. O meu trabalho é coordenar uma equipe de 10 pessoas, então somos 10. E a gente tem 4 áreas principais, né? O CBJC, ele é dividido em comunicação, educação, pesquisa e incidência política. Para mim é uma honra pensar que a gente está também decidindo futuros. Por quê? O CBJC, ele tem uma atuação muito específica em questões étnico-raciais. Então, pensar a população negra no Brasil é pensar regiões, territórios, é pensar também desigualdades, mais uma vez. Então, a gente ali está sempre muito antenado ao que a população negra precisa em termos de política pública, em termos de encaminhamento da agenda climática. Então, o meu trabalho é pensar em captação de recursos, pensar nessa equipe, coordenar essa equipe, que também é um outro trabalho, e também pensar como que a gente pode deixar um legado para o Brasil. O meu sonho é que nenhuma pessoa negra fique desinformada sobre a crise climática e nenhuma pessoa negra não saiba as ferramentas
de atuação política para enfrentar a crise climática. Porque o saber não é suficiente e o agir precisa de conhecimento. Então, conhecimento é poder. A gente sabe para a gente agir. Então, o legado que a gente quer deixar é esse legado de educação, de comunicação, de pesquisa com dados, evidências e também uma construção de pressão política. Você falou que uma das frentes do CBJC é a pesquisa. Sim. Qual a importância dos dados, de trabalhar com dados para a educação da população nesse sentido? Quando eu estava na faculdade, eu já aprendi, na matéria da professora Ítala, por exemplo, que a ausência de dado é um dado. Então, se a gente não tem dados específicos racializados, por exemplo, isso é um dado que mostra um apagamento. Então, a gente ter dado já embasa a nossa prática profissional. Então, enquanto jornalista, não dá para eu escrever uma matéria, uma coluna, uma reportagem sem dados e fontes oficiais. Mas mais do que isso, não dá para eu não buscar dados invisibilizados. Então, a gente lança cartilhas, boletins informativos, a gente acabou de lançar um dossiê, porque a gente entende que a produção de dados primários e a produção de dados secundários, ela precisa ser constante. Os dados do ano passado já estão desatualizados porque a gente está num país de desigualdades. Então, a gente tem mais gente passando fome, a gente tem mais gente desempregada, a gente tem mais pessoas expostas à crise climática. Então, a importância dos dados é essa atualização e essa ferramenta que ajuda a gente a ter uma incidência política. Então, se eu falo que 56% do Brasil é população negra, e se eu falo que, enfim, mais de 1 milhão de pessoas estão em situação de insegurança energética ou insegurança alimentar, o que isso me compromete? Me compromete a lutar por políticas energéticas e políticas de segurança alimentar. E assim a gente vai caminhando a partir do dado, da ausência, da proposição. Você é aqui do Rio, eu queria saber como é trabalhar em Brasília. Eu sou carioca. Eu sou de São Gonçalo. Eu estudei na PUC em 2011 a 2015 e fui para Brasília em 2023. Vai fazer 2 anos agora. Eu nunca tinha morado lá. Eu nunca tinha morado fora do Rio. Eu morei fora do país, mas nunca tinha morado em outro estado. Mentira, morei em São Paulo. Mas foi 1 ano. Morar em Brasília, para mim, é uma oportunidade de conhecer melhor como funciona o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente aprende isso na escola e a gente não entende na prática. Então, estar ali, toda vez que eu vou no Congresso, eu vou no Senado, tem uma reunião no Ministério, o que isso significa em instâncias de poder? Para mim, foi uma super escola, porque eu achava que eu só entendia ali na teoria. Então, quando eu vou para Brasília, ministra Marina Silva tem uma reunião com sociedade civil. Ministra Aniele Franco tem uma reunião com sociedade civil e movimentos negros. Eu tô lá. Então, acho que é poder presenciar um momento do Brasil que eu não tinha vivido ainda. Você lembra, enfim, quando a gente teve aquele grande momento que foi a jornada de 2013, as manifestações? Eu estava aqui na PUC, eu era estudante. Aquilo foi um grande momento do Brasil que a gente vivenciou. Agora eu sinto que viver Brasília na prática é viver a transformação do país ali presencialmente. Então, teve um dia que teve um lançamento do Prêmio Periferia Viva, que é uma iniciativa da Secretaria de Periferias do Ministério das Cidades. Foi tão lindo, assim, ver o Brasil inteiro ali ganhando prêmio por implementar iniciativas periféricas em seus territórios. Então, morar em Brasília, para mim, representa esse momento, assim, de ter o meu trabalho em instâncias do executivo até que a gente chegue no judiciário, né? Porque é um caminho longo para isso. Você também atua no Climate Hub. Qual é o papel desse centro de estudos? Eu sou conselheira do Climate Hub, que é uma iniciativa do Columbia Global Centers, que é um centro no Rio de Janeiro ligado à Universidade de Columbia nos Estados Unidos. Porém, ser conselheira, eu sou conselheira de outros lugares também, e aí eu acho que, mais uma vez, volta a sua pergunta sobre a pesquisa, né? Ter um centro que produz pesquisa, eu tô ali com o papel de conselheira. É tipo um olheiro, assim, que observa o que a organização está fazendo para dar sugestões, para dar conselhos, para dar olhares de fora. Mas além deles, eu também sou conselheira da Prefeitura do Rio de Janeiro, apesar de não morar aqui, é um mandato aí de 4 anos. E também da ActionAid Brasil e do Instituto Mapinguari, que é lá no Amapá. Ser conselheira, para mim, me mostra que a nossa contribuição ela pode ser em muitos campos. Então, eu estou aqui falando de Amazônia, e estou aqui falando de cidades do Rio de Janeiro, e estou aqui falando de cidades globais, no Columbia Global Centers. Então, é uma atuação bem múltipla, assim, mas que mostra um pouco que essa agenda ela é transversal. Ela atravessa muitos setores. Então, eu estou lá e fico
ajudando como a organização pode se desenvolver melhor e implementar projetos com mais consistência. Quando surgiu o seu interesse pelas questões ambientais e a sua relação com as questões étnicos raciais? Tá, eu queria voltar lá atrás, porque quando eu entro na PUC, antes de eu fazer a PUC, eu fiz Química Industrial na Rural. Só que eu não terminei, fui até metade, menos da metade, e aí eu vim pro jornalismo entendendo que tinha algo aqui pra mim. O que que tinha? Comunicação social pra mudança e transformação de mentes, de corações, de política. Eu sempre fui ligada à comunicação de impacto. Só que na faculdade eu não tinha tanto interesse em questões socioambientais, assim. Eu acho que eu observava a cidade já com um olhar de desigualdades, porque eu vinha de muito longe, eu morava em São Gonçalo, 2 horas de transporte público para ir, um pouco mais para voltar por causa do trânsito. Então eu já era sensível à cidade e como a cidade é desenhada. Onde você mora, posso perguntar? Ramos. Ramos, você também mora longe e você também sabe o quanto a mobilidade urbana é um desafio para estar aqui 7 da manhã ou para estar aqui 1 da tarde, foi quando eu comecei. E aí eu não tinha esse interesse, mas eu tinha muito interesse em questões de desigualdades, não só por ser uma mulher negra, não só por ser uma mulher periférica e pobre naquela época, mas também porque entendia que aqui, nessa mesma universidade, existiam muitos conflitos de privilégio e desigualdade. A gente vai para uma sala e a gente vê um aluno que acorda 10 minutos antes da aula e ainda chega atrasado, e vê uma pessoa que acordou 3 horas antes para estar ali no mesmo horário. O que isso significa? O Brasil sendo o Brasil, um país de desigualdade. Então, eu já tinha esse olhar, aí eu saí, eu fiz a minha dissertação, minha monografia em questões de jornalistas negras. Então eu analisei ali a Flávia Oliveira e a Luciana Barreto, que eram 2 ex-alunas da PUC. A Flávia não, a Luciana era. E aí eu já fiquei com esse olhar. Fui fazer mestrado de relações raciais. E aí quando eu fiz mestrado, eu pensei assim, cara, eu quero trabalhar com essa agenda. E aí, um dia depois da minha defesa no mestrado, eu fui fazer uma entrevista no Instituto Clima e Sociedade, que é uma das principais organizações do Brasil no que tange a agenda climática. E ali eu entendo, eu sou uma pessoa que quer trabalhar com essa agenda, mas por uma lógica interseccional. O que isso significa? A lógica estruturante. Então, mulheres, crianças, jovens, assim, como que eu vou pensar essa agenda para essas pessoas, preferencialmente negras, que é uma escolha política minha, trabalhar com a população negra. Aí eu só queria te contar que quando eu fui para esse trabalho, que é como surge meu interesse, eu voltei para a PUC para fazer uma disciplina do André Trigueiro, de jornalismo ambiental, porque na época eu não fiz essa disciplina. Não sei se foi uma questão de horário, de choque de horário, eu não lembro, mas eu nunca fiz essa disciplina. E eu sinto uma necessidade de voltar à universidade para fazer como aluna especial, porque ali eu podia aprender os conceitos que me faltavam para ser uma profissional de jornalismo ambiental. Então, quando eu preciso me apresentar, eu falo que eu sou jornalista, e jornalista que trabalha com questões ambientais, especificamente com a agenda de justiça climática e direitos humanos. Então, meu interesse, que ainda existe, né, é contínuo, a gente nunca para, ele vem desse lugar. Sou uma pessoa comprometida com desigualdades e também agora com a agenda de justiça. Você estagiou em um veículo comunitário, em uma empresa de energia e na grande imprensa, além dos intercâmbios que você falou que você fez. Gente, eu fiz. Como essas experiências tão diversas contribuíram para a sua formação? Meu primeiro estágio foi no Comunicar, e aí repórter, eu acho que eu aprendi a escrever rápido. Embora a gente tivesse um tempo ali, a matéria não precisava ser pro fim do dia e nem pro dia seguinte, eu aprendi a escrever pouco e rápido, né? Porque os espaços eram muito curtos. Então esse estágio me deu essa coisa da redação. Eu sempre quis ser repórter de redação. E até hoje eu sou colunista de alguns jornais, então assim, eu tenho pra mim que a escrita é a forma que eu melhor me expresso e que eu mais gosto também de decifrar mundos. E aí na empresa de energia foi assessoria de imprensa, que eu já não gostei, assim, eu ficava fazendo clipping, eu ficava ligando pra vender release. Pra mim, Andréia, não rola muito, assim, que eu acho que ou a pessoa acredita na pauta ou não acredita. Essa coisa de ficar convencendo alguém a ter uma pauta, pra mim, não rola. E aí foi uma empresa de energia, eu tenho muito carinho por lá, mas aí eu voltei pra uma das experiências mais relevantes, que eu acho que não tá aí, que foi, eu fui estagiária do Meia Hora na época, e enquanto jornal popular, também me deu uma noção de linguagem, de tamanho também, e eu ia pra rua entrevistar as pessoas. Então, assim, eu vou me descobrindo bastante ali, nesses 3 estágios principais, como repórter e também como uma pessoa que é artista da palavra e que tem esse compromisso com pessoas, entrevistas, histórias.
ter feito intercâmbio me deu um outro olhar global, assim. Eu já fazia curso de inglês, mas acho que eu destravei bastante quando eu fui a primeira vez para Londres e fiquei 3 meses, que a PUC tem esse intervalo de férias longo. Fiquei, sei lá, de dezembro a março. E depois para a França, que foi para uma universidade, fazer um curso de francês. Essa coisa de explorar o mundo, eu levo comigo até hoje, assim, porque eu viajo muito, eu conheço mais de 20 países. E, assim, um pouco a trabalho, um pouco de férias, e eu levo esse olhar cultural até para entender a crise climática, né? O que significa justiça climática no Brasil não é o mesmo na Jamaica, que não é o mesmo em Londres e não vai ser o mesmo nos Estados Unidos. Então, essa diferença de leitura de mundos, assim, me enriqueceu muito. E aí eu queria te contar, para fechar, que eu participei da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, durante a faculdade. E eu escrevi um conto que contava essa minha relação com a cidade, minha relação com a família, minha relação com a faculdade. O que acontecia nos trajetos? Eu recebia notícia, eu sofria, eu lia, eu estudava, eu dormia. Então, a FLUP foi o meu primeiro conto publicado e eu acho que ele me ajudou, assim, nessa bagagem cultural. Não dá pra gente sair da universidade sem pensar num legado cultural, assim, que a gente está deixando, além dos legados que a gente faz de estágio, de vida, de amigos, de vínculos. Tem esse legado cultural também. E aí, falar de clima também é falar de cultura, né? Porque a gente, através da arte, consegue comunicar a crise climática também. Olhando para sua trajetória profissional, tem algo que você acha que poderia ter aproveitado mais no seu tempo de faculdade? Essa pergunta é quase um gatilho, assim, porque eu acho que eu aproveitei muito, mas eu estava muito cansada ao fim da graduação, justamente por conta desses trajetos. Então eu queria terminar e eu terminei em 4 anos. Mas se eu pudesse voltar, eu acho que eu teria feito mais disciplinas fora do departamento de comunicação. Então eu teria feito alguma disciplina das relações internacionais, eu teria feito alguma disciplina... Eu fiz francês 1, né, que era 3 vezes por semana, 4 créditos, 2 créditos, enfim, era um curso. Mas eu queria poder ter transitado mais por outras disciplinas. Então, como eu era bolsista, eu não pagava, né? Então eu poderia, mas me faltava tempo. E como eu fazia estágio, não dava. Então eu teria feito mais disciplinas internacionais para entender mais, para ter mais bagagem de política. E eu também teria feito uma outra habilitação, porque na minha época você era comunicação e você escolhia jornalismo, publicidade ou cinema. Eu acho que eu teria feito publicidade, porque eu acho que a forma como a gente lê o mundo, marketing, muda muito. Eu acho que é um conhecimento que eu acabei tendo depois na prática, mas se eu tivesse uma graduação, poderia ter aproveitado mais. O que mais? Eu não morei aqui, eu nunca me mudei, mas talvez eu teria investido nesse conforto, porque ter o corpo bem para participar das aulas é uma questão de saúde também, saúde mental. E a primeira vez que eu fiz terapia foi aqui, que tinha um departamento ali de terapia, sei lá. Foi aqui. Então, assim, acho que a PUC, ela me abriu muitos caminhos, sabe? Então, eu poderia ter aproveitado algumas coisas? Sim. Mas eu acho que o que eu fiz, eu já sou muito orgulhosa e muito grata, assim, porque com o desafio de tempo, de sono e de recurso, fiz muita coisa. Você é jornalista, mas atua em um setor diferente hoje. Você se imaginava nesse lugar quando se formou? Diferente é ótimo, né? Mas eu queria só dizer que das possibilidades de carreira, você tem ali, quero ser repórter, vou ser assessora de imprensa, vou trabalhar na TV, vou fundar uma ONG de comunicação, vou trabalhar com comunicação numa ONG, no governo. Tem muitos caminhos que eu não imaginava. Então, eu acho que eu transitei mais pela sociedade civil, então ONGs, institutos e organizações. Nunca trabalhei no governo e nunca trabalhei em empresa também, além da Eletrobras, que foi lá atrás no estágio. Mas uma coisa que eu não esperava fazer, que eu fiz e que eu amei e quero fazer muito mais, foi dar aula na PUC do Rio Grande do Sul. Teve um dia que eu recebi um e-mail me convidando como uma liderança inspiradora para dar aula sobre justiça climática. E eu amei, Malu. Primeiro porque eu amo dar aula, acredito muito na universidade como espaço de saber, construção e perpetuação do conhecimento. E eu adorei estar ali. Eu fiquei 1 semana e minha família é do Rio Grande do Sul. Então eu fui para Porto Alegre, fiquei lá e é uma aula gravada. É educação à distância, que a PUC tem um sistema ótimo. E aí, até hoje eu recebo mensagem de alunos: oi, sou sua aluna na pós, é uma pós de ISG, e aí a minha disciplina é Justiça Climática e Aquecimento Global. E é educação continuada, vai ficar ali por muito tempo, até que faça sentido. E é meio atemporal também. Obviamente os dados vão mudando, eles devem fazer algumas edições. Eu adorei porque, para mim, enquanto aluna da PUC,
eu tive essa volta, mesmo sendo em um outro campus, e eu quero ser professora universitária também. Então, é uma coisa que eu jamais imaginaria, mesmo tendo feito mestrado, e que eu me surpreendi, aprendi muito e sigo aprendendo quando me chamam para dar aula numa universidade. Então, não era um plano, mas que deu muito certo e que eu quero fazer por muitos anos. Muito obrigada, Andréia. Obrigada a você. E assim, não sei quais são os seus planos para o jornalismo, mas eu espero que você se surpreenda muito também, que daqui a alguns anos seja você sendo entrevistada por uma outra estagiária. Porque eu fui estagiária do Projeto Comunicar, então eu tenho muito carinho e muito orgulho da sua jornada também. Obrigada.